Excelentíssima senhora presidente, Tereza Camilo dos Santos, nobres pares, nossos internautas, ouvintes da Rádio Costa Oeste, meu muito boa tarde. Quero aproveitar essa oportunidade, hoje, voltando aí os trabalhos dessa casa, após uma semana que foi parado por causa do decreto, quero informar a população guairense e trazer aqui algumas situações, algumas cobranças que me foram feitas. Semana passada estive procurando o Poder Executivo para buscar realmente respostas sobre o que a população estava me cobrando. Acho que os nobres pares aqui também devem ter recebido algumas cobranças referente àquela matéria que saiu, que inclusive isso aí está no portal de transparência do governo, sobre a questão dos recursos que foram encaminhados para os municípios. Guaíra recebeu 3.840.000 em 4 parcelas que foram depositadas no Banco do Brasil, tá? Isso aí o ano passado. Desde quando começou o Covid, quero aqui esclarecer a população guairense, eu já estava aqui na legislatura passada e gostaria de esclarecer um pouco sobre o trabalho passado e, dando continuidade agora nessa legislatura, informar a população. Do trabalho de fiscal, eu aprendi que uma ferramenta essencial para a gente estar atento sobre as ações do Poder Executivo é o portal de transparência. Então está aqui também, para cada cidadão que tenha curiosidade e que tenha acesso à internet, a um computador ou celular, o portal de transparência ele mostra tudo, só que as pessoas têm que entender. Para dizer bem a verdade, o vereador Sandro não é formado não sou contador, mas aos anos aqui, acompanhando, fiscalizando, eu costumo me identificar bem com a questão do portal de transparência. Eu consigo identificar as ações que o Poder Executivo faz através do portal de transparência. Então, bora. O ano passado, quando iniciou a pandemia, o município decretou estado de calamidade, e daí começaram as despesas. Começou os decretos para fechar o comércio, daí começou as despesas com remédio, internamento, enfim, todas as ações que eram voltadas para o tratamento, o que as pessoas eram internadas, exames, todas as despesas voltadas do Covid, começaram a ser lançada no portal de transparência. Eu identifiquei no início da pandemia alguns contratos que eu até identifiquei algumas situações que me pareciam irregulares e encaminhei ao Ministério Público. E muito cidadão hoje pergunta para onde foi os 3.800.000? O que foi feito? Por que não construíram um leito de UTI com esse dinheiro? Isso aqui, senhoras e senhores, eu vou dizer para o senhor, existe uma lei, a 173 de 2020, que o governo federal, sobre a questão desses recursos. Esse dinheiro foi sim para o gasto, para o Covid, mas também para auxiliar a questão financeira dos municípios, a forma do prefeito gerenciar, porque diminuiu a arrecadação do FPM, do ICM, tudo, foi encolhendo a arrecadação, e muitos municípios não têm de onde tirar. Guaíra ainda é contemplado com os royalties, mas diante das arrecadações que tem do governo federal e estadual, infelizmente muitos municípios não conseguiam gerenciar sem esses recursos. Daí usaram esses recursos que veio para o Covid para fazer diversas ações. O município de Guaíra, estive conversando com o contador Antônio Carlos, ele esclareceu e eu pude identificar através do portal de transparência que o dinheiro foi bem usado mesmo. Falam, 3 milhões. A única coisa que foi feita, que não foi diretamente para o tratamento do Covid, porque a lei 173 de 2020, ela autoriza os prefeitos, os municípios a usarem na folha de pagamento, mas para a saúde e para a assistência social. Então, existem duas fontes, a 10.814 e a 10.815, que foram criadas no município
para gerenciar esses recursos. Se os senhores procurarem no portal da Transparência essa fonte, vocês vão identificar. Tá? O município, inclusive, não usou para outros fins, e poderia, como diz na Lei 173, inclusive oriento a cada um dos senhores a abrir essa lei, que lá vai ter as perguntas e as respostas, para todos nós saber, porque o prefeito gastou lá, mas pode. Ele não meteu os pés pelas mãos, vou falar esse palavreado aqui, com o dinheiro que veio do governo federal, ele soube aplicar exatamente. A função dos vereadores, que é fiscalizar, igual na gestão passada, na legislatura passada, eu identifiquei algumas licitações que, por incrível que pareça, não, com estado de calamidade, o prefeito poderia fazer dispensa de licitação e fez várias. E eu identifiquei algumas que possivelmente poderia ter algum problema, e eu encaminhei para o Ministério Público, é a parte que o vereador pode fazer. Aí eu não posso impedir que o prefeito faça o uso desse dinheiro de qualquer forma. Então, a resposta que eu dou à população guairense, se tiver alguma dúvida específica sobre a questão desses gastos, se quiser me procurar, me ligar, eu estou à disposição para informar a cada um dos senhores, porque é difícil, até para quem está de fora, para a gente que está aqui dentro, é difícil a gente tentar identificar para onde vai esses recursos, imagine para uma pessoa de fora. Mas eu faço questão de explicar para cada um, para não haver essa nuvem, para tirar essa nuvem de que o dinheiro foi jogado fora, não foi. Foi usado nos devidos lugares. Vocês têm observado que, principalmente na televisão, muitos prefeitos, governadores, aí até alguns foram presos, fazendo uma má gestão desse dinheiro. O prefeito aqui, eu identifiquei e pude acompanhar desde o início dessa pandemia a boa aplicação. Algumas situações acontecem, mas daí isso é falta já da questão da empresa que falha ou prestador de serviço. Então, está aqui a resposta à população, inclusive desses recursos tem saldo ainda, tá? Esse ano não veio nada, veio recursos também do governo do estado, vieram, só que ainda há saldo nessa conta sobre a questão do Covid. Tá? A população, também nesse assunto que eu tive com o Antônio Carlos, o secretário de Fazenda, eu estava comentando com ele sobre a questão do prazo das taxas públicas, o alvará, licença sanitária, IPTU, e o mesmo mostrou que estavam elaborando um decreto para prorrogar as cobranças. Inclusive, estou aqui com esse decreto, foram prorrogadas a questão do pagamento da cota única do imposto, que é o IPTU, que ficou a primeira parcela para 14/6. Ficam prorrogados também os vencimentos sobre o ISS, que ficou a primeira parcela para dia 20/5 de 2021, e o artigo 3 aqui, que ficou prorrogado também a taxa de licença e funcionamento, taxa de inspeção sanitária, também o dia 20/5 de 2021. Algumas ações que, infelizmente, o município não pode deixar de cobrar, isso é renúncia de receita. Sabemos da questão do problema aí do comércio fechado, isso aí é um gás que o prefeito está dando aos comerciantes, a todos nós, na verdade, sobre a questão das taxas públicas para recolher. Então, esse foi um dos assuntos que eu tive lá. E aproveitando a oportunidade, meus amigos, eu quero chamar a atenção dos senhores, eu acho que creio também, vocês ouviram de alguns populares, a questão sobre da gente fazer um pedido ao prefeito sobre um tratamento preventivo sobre essa questão do corona. Eu vi essa leitura dessa mensagem sobre o consórcio. O consórcio, nada mais, nada menos que vão juntar os municípios e tentar adquirir, comprar, de alguma forma, a vacina. No meu ponto de vista, olha o Sandro falando aqui, está difícil para o governo federal, para o governo de São Paulo, para o governo do Paraná conseguir comprar, como que os municípios vão conseguir comprar? Esse consórcio, para mim, eu tenho que ver se não vão pagar, somente pagar e não vão receber. Nós temos que estar atentos sobre essa mensagem. Outra situação é sobre esse tratamento preventivo do corona. Tem um estudo de alguns profissionais médicos que o tratamento preventivo está tendo eficácia em alguns lugares. Nós poderíamos propor ao prefeito, o secretário de saúde, se há possibilidade de tentar, aqui no nosso município, nós
já que essa ferramenta nós temos, é o remédio, que é mais fácil para comprar. 1 minuto, vereador. Obrigado. E a gente propor isso, se os senhores já ouviram, sobre algumas demandas. E também, aproveitando esse 1 minuto, eu recebi pedidos de vários pais sobre a questão da abertura das creches. Voltou o comércio, volta o trabalho, mas os pais não têm onde deixar os seus filhos. Então, se os senhores pudessem colaborar comigo e ajudar esses pais, a gente conversar, entrar nesse assunto com o Poder Executivo para tentar organizar essa situação para essas famílias. Tá? O tempo é curto, a pauta é extensa, mas, infelizmente, é esse momento que nós temos. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham um excelente final de tarde. Vossa Excelência, volto aqui, eu ia dispensar a palavra, mas o vereador Ralph me deixou até emocionado com as suas palavras, eu agradeço. Acho que nesse momento, todos nós, temos que ser coerentes, não podemos aproveitar as oportunidades para tentar malhar, ou prejudicar, ou denegrir a vida de alguém, quando aquela pessoa está dando sangue para tentar solucionar. Acho que a gente tem que se pôr um pouco no lugar dele. Eu estou falando do prefeito. Todos nós falhamos, todos. Mas tentamos acertar o máximo possível. Eu, da minha parte aqui no Poder Legislativo, eu creio que todos também têm feito isso. Apesar que, como você disse, está meio morno ainda as coisas aqui, mas nós devemos fazer mesmo dessa forma. Ser transparente, sempre levar a verdade para a população sobre as questões dos trabalhos aqui dentro. Eu creio que nós devemos servir. É para isso que nós entramos aqui, servir a população, e não nos servir disso aí. Então, agradeço do fundo do meu coração as suas palavras. Tenham um excelente final de tarde a todos. Obrigado.